Eques dies confessit Dominus. Este é o dia que o Senhor nos fez. Exultemos e nos alegremos nele. É um dia de grande alegria para todos nós. É a festa da Páscoa, é o centro de toda a vida cristã, porque a ressurreição de Cristo é o marco de toda a nossa história e, sobretudo para nós cristãos, é o centro, é a nossa própria razão de sermos cristãos. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, diz São Paulo, vã é a nossa fé. Depois da morte de Cristo, passamos o sábado recolhidos, o corpo de Cristo no sepulcro, a alma de Cristo vai ao limbo para consolar as almas dos justos que estavam esperando a redenção. Evidentemente vai com a divindade e o corpo fica também com a divindade no sepulcro. E na madrugada do domingo, um grupo de mulheres vai ao sepulcro, já tendo nascido o sol, para terminar as cerimônias próprias do cuidado com o corpo de Cristo, como era costume dos judeus. A morte de Cristo foi no sábado, na sexta-feira, à tarde, às 3 horas, às 15 horas, e foi tudo muito rápido, não deu tempo a fazer muita coisa, simplesmente tiraram o corpo e envolveram no lençol. Nicodemos tinha comprado uma quantidade de mirras e aloés, espalharam e logo cobriram, porque quando o sol se punha, já não se podia mais fazer nada. Por isso as mulheres vão na madrugada do domingo. Aqui nos chama a atenção a coragem dessas mulheres, não só ao pé da cruz, mas também depois já de manhã cedo, quando vão ao sepulcro. A fé e, sobretudo, o grande amor a Nosso Senhor as impelia para que elas fossem ao sepulcro. E este amor para nós é uma grande lição. Essa semana fiz uma meditação na Sexta-feira Santa a respeito dessas mulheres e a gente para pouco para pensar nelas, mas para nós uma grande lição. Enquanto os homens todos fugiram, estava lá João, evangelista, com Maria, os outros fugiram, e ali estavam as mulheres que acompanhavam Jesus sem nenhuma pretensão de qualquer cargo, de qualquer posição, mas simplesmente por amor. E essas mulheres agora nos ensinam também com coragem, indo ao sepulcro, movidas unicamente pelo amor a Jesus. Isso nos dá uma grande lição até hoje, porque nem sempre é o amor que nos move a viver o cristianismo. Nem sempre. Muitas vezes as nossas vaidades, os nossos interesses falam mais alto, nossa arrogância, nossa sede de poder e até de um certo prazer, do bem-estar. E elas vão lá unicamente por amor. E vão lá para embalsamar Jesus, perguntando umas às outras como nós vamos fazer para tirar a pedra, que era muito grande, a pedra da entrada do sepulcro. E elas, quando chegam, veem que a pedra está removida, os guardas foram embora, e vem um anjo que diz: procurais a Jesus, o crucificado, não está mais aqui, ressuscitou. Então há aí um paralelo, crucificado e ressuscitado. Ou seja, houve uma vitória. Aquele que foi maltratado, pisado, escarnecido, cuspido, colocado como o último dos homens, massacrado, morto entre 2 ladrões, vilipendiado fisicamente, moralmente, psicologicamente, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. E essa ressurreição é a vitória dele. Dentre elas estava também Maria Madalena, e elas não veem o corpo. Maria Madalena corre e volta e fala com os discípulos:
João vai, Pedro também. Pedro entra no sepulcro e vê o sudário, quer dizer, não roubaram o corpo de Jesus, como Maria Madalena tinha pensado. Depois Maria volta para chorar, será que roubaram ou não? E encontra com o próprio Jesus e se certifica da ressurreição. E aí Jesus faz o mandato a ela: ide e dizei aos discípulos e a Pedro, eu vou preceder na Galileia. Essa é a narrativa da ressurreição. E depois Jesus vai aparecendo, como diz São Paulo, aparece a cerca de 500 pessoas em diversos momentos para provar de modo insofismável que ele ressuscitou. Esta é a base da nossa fé, porque aí é expressa não só a divindade de Jesus, mas expressa também uma vitória. A vitória de Cristo, que também é a nossa vitória. Que vitória é essa? São Paulo vai dizer numa das suas epístolas: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Exultemos e nos alegremos nele, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Essa é a grande verdade e o grande motivo de grande alegria para todos nós. Mas deixemos o homem velho, vai nos dizer São Paulo. Depois São Paulo acrescenta em outro lugar, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Falando da ressurreição dos mortos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então a vitória de Cristo foi para a salvação da humanidade. Ele nos trouxe salvação morrendo por nós na cruz e ressuscitando. Então é a vitória de Cristo sobre todo o mal. O mal não tem a última palavra, ele é vencido. E Cristo então vence a morte com a sua ressurreição. Vence a morte natural e vence a morte sobrenatural. Como ele vence a morte natural? Nós sabemos que a morte natural é a separação da alma do corpo. O que seria comum, essa separação, porque o corpo é composto e tende a se decompor como todo composto. E quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele deu um dom, além do dom sobrenatural da graça e a predestinação à vida eterna, ele deu o dom da imortalidade. Por isso diz o livro do Gênesis: comiam do fruto da árvore da vida que os preservava da morte. Porém, com o pecado, Deus tira esse privilégio, digamos assim, do homem. E diz: voltarás à terra de onde fostes tirado, porque tu és pó e em pó te hás de tornar. Daí esse sofrimento de toda a humanidade diante da morte. A morte nos causa muitas vezes pânico, terror, sobretudo a morte pagã. São Paulo chega a dizer que a morte é salário do pecado. E é normal que nós nos entristeçamos, fiquemos abatidos diante da morte, porque a morte entrou na história humana como um entrave, porque Deus nos criou para a eternidade, não nos criou para morrer. Sim, Ele fez. Mas a morte entra por causa do pecado e é fruto do pecado, embora fosse algo natural, mas agora é fruto do pecado. Por isso essa tristeza, essa dor. E Cristo ressuscitado, Ele vence essa morte natural. A morte para nós hoje não é o fim mais. Não é motivo de desespero. Como disse Santa Teresinha, antes de morrer: eu não morro, eu entro na vida. De modo que a morte para nós é uma porta que nos abre para a vida eterna. Nestes tempos em que nós vivemos, em que existe um verdadeiro sistema de implantar terror nas pessoas, os noticiários parecem que se ufanam de darem números. Morreram tantos aqui, tantos acolá. O Brasil já ultrapassa o número tal de mortos
e nos noticiários as pessoas parecem que sentem prazer em mostrar pessoas sendo sepultadas, covas, tiram do alto fotografias, imagens de covas abertas e pessoas desesperadas, pessoas chorando. Existe uma espécie de culto do terror hoje, para implantar isso e levar as pessoas a um pânico, a um medo muitas vezes irracional. A morte natural é uma realidade, nós sabemos disso. Há muitas pessoas morrendo, mais do que havia antes, porque sempre houve. Eu, como sacerdote, quantas vezes já presenciei e já fui a cemitérios fazer exéquias. Houve tempos em que os coveiros lá de Nova Iguaçu diziam: "O senhor de novo?", porque era um grande número. E de diversas causas. Mas hoje parece que existe um verdadeiro culto ao terror da morte. É claro que nós somos defensores da vida, porque a vida é um dom de Deus. A Sagrada Escritura coloca em Adão Deus soprando e dando a vida. Deus soprou e Adão viveu. Então é esse sopro de Deus, um dom de Deus. E a vida deve ser defendida em todas as suas fases, desde a sua concepção até a morte natural. Então é a defesa da vida que a igreja sempre fez e que nós fazemos como membros da igreja em todos os sentidos. Não apenas cuidando de conservar a vida, mas dar também à vida dignidade. Isso a igreja sempre fez. Toda a história, sobretudo da civilização ocidental, é fundamentada neste cuidado que a igreja tem em vista da eternidade, de cuidar da vida das pessoas, de preservar, de dar uma verdadeira dignidade de filhos de Deus. Mas isso desde o momento da concepção até a hora da morte. A igreja não é a favor da morte, sim da vida. Mas nós entendemos qual é o verdadeiro sentido da morte como não só salário do pecado, mas também como porta que nos abre para a vida eterna. E isso é o que é mais importante. Nós não temos a nossa morada aqui. A nossa morada é na eternidade. Sabemos disso. E o que importa não é morrer ou não morrer, porque nós sabemos que vamos morrer, mas o que importa é viver bem, é viver para Deus, é transformar a nossa vida em Deus e cuidar para que sejamos unidos a Ele, no amor a Ele e no amor ao próximo. Isso é o que é mais importante. Um dia todos nós ressuscitaremos. Como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também, no último dia, ressuscitaremos. Ele virá julgar a todos, vivos e mortos. Os vivos que estiverem até lá comparecerão diante dele, como os mortos todos ressuscitarão. Onde quer que esteja alguma parte da pessoa, não importa como, e Deus, e às vezes me perguntam, não? Às vezes me perguntam como pode. Põe ele um pouquinho aqui, acho que está com calor. Olha aqui, ó. A criança às vezes fica incomodada, né? Um pouquinho de vento, né? Obrigado. Às vezes as pessoas perguntam, né? E aqueles que morreram queimados, que morreram comidos pelos peixes, pelos animais, etc. Deus, que é capaz de criar todas as coisas, também vai fazer a ressurreição dessas pessoas. O fato é que todos nós ressuscitaremos, compareceremos diante de Jesus Cristo para o juízo final. O juízo particular já aconteceu na hora da morte, ressuscitaremos todos, e Deus então fará o juízo final, dando glória aos bons, de corpo e alma, e os que escolheram mal vão para o inferno também de corpo e alma. E aí sim,
ocorrerá aquilo que São Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Então essa é a nossa fé. Então Cristo ressuscitado dos mortos nos dá o penhor dessa vitória também sobre a morte. Morte como porta que nos abre para a vida eterna. É como um sono profundo. Uma coisa que sempre me chama a atenção quando falo desse assunto é a lembrança daquele romance do Marcelino Pão e Vinho, que você certamente conhece, né? No filme feito na época de Pio XII, muito interessante, quando Marcelino quer conhecer a mãe: eu quero ver minha mãe, quero ver minha mãe. Jesus fala para ele: então você tem que dormir. Ele dorme nos braços de Jesus para ver a mãe dele. O frade que está assistindo aquilo vai lá e pega e encontra Marcelino morto. Esse é o sentido para nós da morte. É esse sono nos braços de Cristo que nos abre a porta para a vida eterna. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Mas há uma outra vitória de Jesus, porque Ele morreu em expiação dos nossos pecados. Então Ele vence a morte também sobrenatural, não só a natural. E o que é a morte sobrenatural? É a separação da alma da graça. Nós fomos criados para Deus e só somos felizes nele. E Deus nos deu no paraíso, em Adão, a vida da graça, que é a vida dele próprio, a vida divina na alma. E nós fomos criados para isso. Só que com o pecado nós perdemos essa graça, e Cristo veio exatamente para nos dar a vitória sobre essa morte sobrenatural, porque Ele vem pagar pelos nossos pecados e nos dá de novo a vida da graça. E é nesse sentido que Ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É a vida sobrenatural da graça. E Ele nos dá isso. E vence o demônio, vence o mundo, vence o pecado e vence a morte. Essa é a vitória de Cristo na ressurreição. E como é que nós podemos vencer também? E aí que está a maravilha da ressurreição, porque Cristo nos dá também essa vitória. Sobretudo quando nós caímos no pecado. O pecado, isso sim nos aterroriza. Isso sim deve nos causar pânico. E que nos deve levar à confiança nele. O pecado mortal, e se chama mortal exatamente porque tira a vida da graça, é uma desobediência grave à lei de Deus e à igreja. E aí perdemos todos os méritos que nós adquirimos quando nós pecamos mortalmente. Nós nos tornamos presas do demônio, como cadáveres ambulantes, correndo de um lado para o outro, sem rumo. Por quê? Porque nós perdemos a graça. É uma tragédia no ser humano perder a graça santificante, porque ele morre espiritualmente, por causa de um momento de prazer, por causa de uma situação em que ele faz uma escolha errada e simplesmente troca Deus por aquilo que ele escolhe e morre espiritualmente. Por quê? Porque perde a vida divina, perde a vida da graça. E o que Cristo veio trazer para nós é exatamente essa salvação, nos dando de novo a graça. Vem reconquistar o homem que tinha se afastado de Deus. E Ele nos faz isso. Dá à igreja o poder e a missão de aplicar esses merecimentos que Ele adquiriu na redenção. E dá, sobretudo, através de 2 sacramentos. Lógico, todos os sacramentos que centralizam na Eucaristia são para aumentar a graça, mas 2 são para dar a graça e curar. O primeiro é o batismo,
que é tão visível nesse tempo de Páscoa, sobretudo ontem, toda a cerimônia da vigília pascal é em torno do batismo. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, somos adotados como filhos, membros da igreja, herdeiros do céu. Mas se nós caímos depois do batismo, o que fazer? Então Cristo nos dá outro sacramento, e é logo fruto exatamente da ressurreição. Porque na sua primeira aparição aos apóstolos, ele já diz aos apóstolos: assim como o Pai me enviou para quê? Eu também vos envio, recebei o Espírito Santo, e a todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, se eu cair no pecado depois do batismo, não vou me desesperar, porque eu tenho um Salvador que me ama, e eu vou confiar no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, e vou a Ele, e vou me colocar diante dEle pedindo perdão. Por isso Ele nos deixou os apóstolos e seus sucessores, que são os bispos e os sacerdotes, para nós nos prostrarmos diante deles com confiança, nos entregando ao próprio Cristo, na pessoa do sacerdote, e com abertura de coração dizer: estou aqui porque pequei, tem misericórdia de mim, ó Deus. E confessando abertamente os nossos pecados, arrependidos, pedindo perdão a Deus, pedindo a sua misericórdia. Ouvimos do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali o pecado é apagado, o inferno se fecha para nós, aquela corrente que nos amarrava ao diabo é quebrada, e depois o céu se abre, Cristo nos abraça, a igreja nos acolhe, Nossa Senhora se alegra, e passamos a receber todos aqueles frutos que havíamos perdido antes, aqueles méritos, e ali nós recebemos a vida divina, a vida da graça. Nós ressuscitamos, e quando o sacerdote diz: vá em paz, nós nos levantamos do confessionário ressuscitados. É uma verdadeira ressurreição que acontece quando nós nos confessamos com sinceridade e na verdade, como nos fala São Paulo. E aí nós passamos a ter uma nova vida, somos novas criaturas. O nosso velho homem foi sepultado e agora somos homens novos, ressuscitados com Cristo para uma nova vida, já esperando um dia o encontro com Ele, não só na hora da nossa morte, como na ressurreição final, onde o veremos face a face, de corpo e alma. Essa é a realidade da ressurreição e o grande fruto da ressurreição de Cristo para nós. Por isso olhemos para nosso Senhor com alegria, mas sobretudo com confiança, sabendo que a luta aqui na terra é difícil, é pesada. Temos o mundo aí que nos envolve, temos a nossa própria carne, nossas próprias vaidades, há o diabo que vem nos tentar, mas vamos confiar nele, nosso Senhor. Não vamos desanimar, porque todo o seu sofrimento foi para a nossa salvação. E vamos com esse compromisso com Ele, de levarmos essa salvação também a outras pessoas, pedindo sempre a Nossa Senhora que nos dê a graça da perseverança, apesar das nossas fraquezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.